O céu já liberou a tua abundância, e o teu nome já está escrito em livros que os olhos humanos não conseguem ler. Não é exagero, não é metáfora, é realidade espiritual concreta. E eu te digo agora, com autoridade, que a tua vida está prestes a entrar em um ciclo de provisão que a tua mente ainda nem é capaz de imaginar. E se você sentir verdade no que o teu espírito está ouvindo agora, então respira fundo, porque isso não é um acaso. Isso é encontro marcado com o sobrenatural. E é por isso que você precisa curtir este vídeo e se inscrever. Porque cada gesto do teu corpo nesse momento é um ato profético. E eu estou te convidando a dar esse passo. Porque este passo não é apenas um clique. É uma declaração pública diante do céu. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse do que o Pai está liberando para mim. Agora eu falo para pessoas que já oraram e choraram de joelhos. Mas hoje eu te digo, existe uma porta invisível prestes a ser destrancada. Existem recursos invisíveis preparados e existem cenários alinhados que já estão sendo puxados na tua direção enquanto você escuta estas palavras. E eu declaro que ninguém pode impedir o que o céu projetou, e ninguém pode bloquear o que o Pai liberou, porque está escrito no reino que aquilo que o Pai determina na sua boca é decreto selado e irreversível. E eu te digo agora, seja muito bem-vindo a um momento da tua história, onde a falta perde espaço, onde a miséria perde força, onde a vida pequena deixa de combinar com você, porque você vai perceber que você sempre foi maior do que o mundo te fez acreditar. Eu sei que você está cansado de acordar todos os dias com aquele peso invisível no peito, fingindo força para as pessoas ao redor, enquanto, na verdade, muitas vezes tudo dentro de você parece frágil demais. Eu sei que você olha para dentro da tua casa e vê o armário diminuindo cada semana. Eu sei que quando você precisa abrir aquela conta do banco, você segura o celular um pouco antes porque a alma treme. Eu sei que você tenta sorrir para não preocupar os outros, mas quando deita a cabeça no travesseiro, a tua mente joga lembranças do que você perdeu e projeções sombrias do que você teme perder ainda mais. E eu sei que você já até falou sozinho, silenciosamente, enquanto lavava a louça ou enquanto estava no banheiro perguntando: Pai, será que eu ainda vou viver um tipo de vida que faz sentido para mim? E eu sei que às vezes chega aquela sensação de desamparo absoluto. Aquela sensação de que você está esquecida pelo céu, ignorado pelo destino e completamente exposto às forças deste mundo que parecem esmagar aqueles que já estão fracos. Eu sei que a tua história tem marcas que até hoje ninguém reconheceu. Eu sei que você já teve sonhos que você engoliu porque não tinha mais força para insistir. Eu sei que você já tentou mudar muitas vezes sozinho e muitas vezes parece que quanto mais você tenta, mais algo invisível tenta te puxar para baixo. E é por isso que eu não estou aqui para fazer discurso motivacional barato. Eu estou aqui para ativar um decreto espiritual que já existe e está esperando resposta do teu espírito. E quando eu te peço para curtir este vídeo e se inscrever, eu não estou pedindo para inflar números. Eu estou te convidando a tomar uma atitude física como chave de abertura espiritual. Porque quando o corpo age, a alma e o espírito respondem como testemunha. E isso é sinal, e isso é selo. Existe um versículo que muitos conhecem, mas quase ninguém entende como uma chave de acesso real, e não apenas como poesia espiritual. E esse versículo está em Provérbios e diz que como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E isso foi escrito séculos antes de qualquer teoria moderna sobre neurociência, sobre frequência, sobre física quântica, sobre criação de realidade. Esse princípio é divino, não é psicológico, não é filosófico, é lei espiritual. E essa lei diz que a manifestação externa é consequência da identidade interna. E aqui está o segredo que quase ninguém percebe. Esse versículo
não está descrevendo o comportamento humano. Ele está descrevendo engenharia espiritual da criação. A mente não sonha com o destino. A mente convoca o destino, a alma não deseja bênçãos. A alma atrai o formato da bênção para dentro da realidade visível. Por isso Jesus não pedia, Jesus decretava. Ele não orava de baixo para cima, ele não orava como escravo pedindo clemência. Ele orava como filho, ativando o direito de sangue, porque quando ele dizia seja feito, não era desejo, era sentença sobre elementos espirituais que obedecem ordens. E é por isso que o inimigo fez tantas gerações acreditarem que oração é súplica, porque se o homem continua suplicando, ele nunca ativa filiação. E se ele não ativa filiação, ele vive como alguém que tenta convencer Deus a dar o que já está liberado. Ouça essa frase com a atenção de quem entende destino à verdadeira oração do filho. Não é uma tentativa de convencer Deus, é o ato de se alinhar ao que já foi determinado antes do tempo. E se você está sentindo que isso faz sentido, é porque o teu espírito reconhece origem. Esse é o segredo bíblico que quase ninguém usa como tecnologia prática de transformação. E é por isso que tantas pessoas oram durante anos sem resultados palpáveis. O que eu estou te entregando agora não é autoajuda, não é misticismo, não é superstição. Isso não vem de simpatia, de numerologia, de mantra oriental. Isso é fundamento de reino. Isso é verdade eterna. Isso é constituição espiritual. Isso é lei que já existia antes da primeira montanha ser levantada do primeiro oceano, se juntar antes do ser humano respirar. O primeiro sopro. Isso não nasceu de filosofia humana. Isso não nasceu de motivadores modernos. Isso não nasceu de psicologia de palco. Isso vem diretamente da boca daquele que cria realidades com uma única declaração. O mesmo Deus que disse, haja luz, e a luz existiu. Continua hoje dizendo, haja provisão, haja riqueza, haja restauração, haja portas abertas, e essas palavras continuam ecoando nos corredores eternos do Espírito. Não duvide do que está sendo revelado aqui, porque não depende do meu nome, não. Depende da minha voz. Eu sou apenas mensageiro, eu sou ponte, eu sou canal. O conteúdo é dele, a origem é dele, a autoridade é dele, e o selo é dele. E a palavra dele não retorna vazia. A palavra dele não envelhece a palavra dele, não perde força. A palavra dele não se desgasta o que ele decretou. Continua decretado o reino, não recua, o reino não falha, o reino não perde. E quando você se alinha com essa verdade, você não está tentando persuadir Deus. Você está se conectando ao decreto. Eu quero que você escute isso com seriedade, porque isso não são histórias inventadas. Isso são relatos reais de pessoas comuns que decidiram ativar este princípio e viram mudança material concreta nos dias seguintes. Uma mulher simples, trabalhadora do interior, que vivia com medo de abrir a porta para cobrador porque estava atrasada com contas há meses. Ela ouviu esta chave espiritual e decidiu parar de pedir como serva e começar a declarar como filha. Ela não tinha dinheiro na conta, ela não tinha horizonte de solução, mas ela tinha uma decisão dentro da alma. Ela começou a dizer, eu não peço, eu ativo. Eu não imploro, eu acesso, eu não luto para merecer, eu recebo, porque sou herdeira. E no terceiro dia, um contrato antigo que ela já tinha esquecido foi liberado. E o valor que caiu era maior do que ela esperava. E poderia ter sido coincidência se não tivesse acontecido novamente 2 semanas depois, com outro valor vindo de outra fonte. Porque quando o princípio é ativado, milagres deixam de parecer casualidade e passam a ter padrão. Um homem havia perdido esperança. Ele não conseguia mais acreditar nas próprias orações. Ele se sentia órfão espiritual. Ele achava que Deus ignorava o seu clamor, só que ele ouviu a mesma chave e decidiu fazer um pacto interno. Ele começou a declarar todos os dias,
eu não espero, eu manifesto, eu não suplico, eu decreto. E ele começou a agir como dono da herança e não como pedinte do milagre. Ele entrou em uma entrevista de emprego pela terceira vez em 6 meses. Só que pela primeira vez ele entrou com postura de filho e não com postura de implorante. Antes mesmo da entrevista terminar, o contratante mudou o tom da conversa e disse: "Eu não sei explicar, mas preciso de você." E o homem recebeu salário maior do que o que ele pediu naquela sala. E quando perguntaram como ele conseguiu, ele disse: "Eu parei de orar como servo e comecei a falar como filho, porque filho não solicita herança. Filho toma posse." E existe ainda o testemunho daquela família que não tinha mais nada para vender e nenhuma alternativa para sobreviver, e mesmo sem alimento suficiente, decidiram declarar que o suprimento deles não vinha do mercado local, mas do reino eterno. E no dia seguinte, uma pessoa que não falava com eles há anos enviou ajuda sem saber de nada, porque no espírito a provisão já estava decretada. E quando o decreto é aceito no espírito, a matéria responde: "Agora, eu preciso que você entenda com consciência espiritual madura a tua situação atual. Não é tua identidade, a tua dor atual. Não é tua linhagem, a tua falta atual. Não é teu destino, a tua realidade visível neste momento. Não é espelho do que o céu pensa sobre você, e esta é a parte onde muitos travam porque tentam mudar a vida sem trocar a mentalidade. Tentam mudar a conta bancária sem mudar a identidade espiritual. Tentam mudar o salário sem mudar postura interior, porque quem vibra como escravo manifesta falta. Quem vibra como filho manifesta abundância. É inevitável. Isso é lei do reino. Então, aqui vem a ruptura necessária, e você precisa fazer isso. Conscientemente eu preciso que você entenda que você não é mendigo do céu. Você não é visitante do templo. Você não está fora da sala do trono. Você é filho, você é herdeiro, você é extensão da própria origem. E esta mudança não é romântica, ela é estratégica. Se você aceitar que você é filho, você muda comportamento. E se você muda comportamento, você muda frequência. Se você muda frequência, você muda realidade. E isso não é psicologia motivacional. Isso é engenharia espiritual aplicada. E se você está recebendo este entendimento, então, eu quero que você confirme a tua decisão com um ato físico. Se inscreva agora, porque esse gesto é símbolo da tua aliança. Gesto físico que traduz decisão interna e deve ser feito sem hesitação, porque se o corpo não participa, a mentalidade não se firma. Eu preciso agora te mostrar como ativar esta chave de forma simples, prática e direta, porque conhecimento sem prática não gera transformação. E a chave aqui não é falar bonito, é falar alinhado. A chave não é pedir a chave é decretar, então. Você vai separar todos os dias alguns minutos. Não importa o horário, não importa se é manhã, tarde ou noite, mas precisa ser diário. E você vai colocar a tua mão sobre o teu peito de forma firme, como quem afirma a identidade e não como quem implora resultado. E você vai declarar em voz audível estas palavras: eu não espero, eu manifesto, eu não suplico, eu decreto, eu não peço permissão ao universo, eu assumo o meu lugar de filho, eu recebo aquilo que no Espírito já está liberado. E ao finalizar essa declaração, você vai respirar fundo 3 vezes e depois você vai dizer: eu recebo, porque sou filho. E filho não negocia identidade. Filho assume herança. E se alguém tentar te convencer de que isso é orgulho, responda dentro da tua mente: não é orgulho, é alinhamento. Porque o pecado não é crer demais. O pecado é viver abaixo daquilo que já foi liberado para mim. E se em algum momento a tua mente tentar te puxar de volta ao medo, repita o decreto imediatamente. Porque o decreto é um código. E a cada repetição fortalece esse código dentro da tua identidade. E quanto mais você repete esse código, mais natural ele se torna.
E quanto mais natural ele se torna, mais rápido a realidade física responde. E se você fizer esse decreto diariamente por 30 dias, você vai perceber que algo muda, não apenas ao redor de você, mas dentro de você. Porque a primeira mudança que ativa milagre é sempre interna. Primeiro a consciência se reajusta, depois a matéria se realinha e só depois o milagre se manifesta. Visualização futura. Agora, imagina essa cena com calma. Imagina um futuro muito próximo, não? Um futuro distante e inalcançável, mas um futuro tocável, onde você abre a tua conta bancária sem medo. E ao invés de sentir aquele impacto no peito, você sente paz, você sente dignidade, você sente o sabor da segurança, imagina. Você caminhando pela rua com os ombros erguidos, com o corpo mais leve, sem precisar fingir força porque a tua força será real. Imagina você comprando sem culpa porque a tua alma saberá que não. Está desperdiçando, mas está agindo como alguém que possui herança. Imagina as pessoas olhando para você e dizendo: eu não sei o que aconteceu, mas você está diferente, e você sorrindo por dentro, sabendo que a diferença não foi sorte, foi identidade. Imagina tua mesa farta, tua geladeira cheia, tua casa em ordem, tua conta positiva, teus caminhos abertos. Imagina sentar em silêncio, sem medo do amanhã, pelo contrário, sentindo o gosto doce da certeza de que tudo o que você precisa não virá por milagre isolado, mas por fluxo contínuo. Porque quem entende identidade vive fluxo e não acidente. Agora imagina você testemunhando isso para alguém da família, dizendo: eu parei de pedir como servo, eu comecei a decretar como filho, e a realidade começou a obedecer à minha identidade. E quando você disser isso, você vai saber que não foram palavras. Foi lei aplicada, foi código espiritual, ativado e materializado. Pai eterno, que é origem, fonte, princípio e sustentação. Nós reconhecemos a tua voz, acima de toda voz. Nós reconhecemos o teu decreto acima de toda circunstância. Nós reconhecemos que aquilo que o céu libera é irrevogável. E nesta hora, nós alinhamos o nosso espírito ao entendimento de herança. Nós rejeitamos a postura de súplica. Nós abandonamos a identidade de pedinte. Nós renunciamos o comportamento de servo diante do teu trono. Nós assumimos com reverência e coragem o lugar que tu mesmo nos deste, de filhos legítimos e herdeiros diretos de tudo aquilo que procede da tua bondade. Nós declaramos com consciência que não estamos aqui tentando convencer o Senhor, mas estamos aqui aceitando o que o Senhor já determinou. Agora, Pai, nós decretamos com autoridade: não existe separação entre aquilo que Tu és e aquilo que nós somos. Nós somos extensão da Tua natureza. Nós somos parte da Tua expressão. Nós somos continuação da Tua vida. E por isso, nesta hora, nós declaramos a palavra do Filho. Não pedimos o que já foi liberado. Nós ativamos o que já está disponível. Nós não suplicamos a entrada na sala do trono. Nós caminhamos para dentro dela com postura de quem entende linhagem, e nós declaramos que a provisão se torna realidade visível. Nós declaramos que os recursos se manifestam onde parecia impossível. Nós declaramos que portas se tornam acessíveis, onde antes eram barreiras. Nós declaramos que o fluxo começa a se mover e não para mais, porque fluxo que nasce no espírito nunca seca na matéria. E nós selamos esta verdade com esta frase: eu recebo porque sou filho, e filho toma posse, não discute, posse não questiona posse, apenas assume posse. Chamada para ação final. E agora você que me escuta neste momento precisa entender que existe um ponto da jornada espiritual, onde a teoria acaba e começa o compromisso. Este é esse ponto. E por isso eu quero te dizer algo com clareza. Não deixe esta revelação morrer dentro de você. Tome uma atitude física. Agora, tome um ato de fé. Agora, clique para se inscrever neste canal para acompanhar cada palavra que continuar fortalecendo esta identidade dentro de você. Porque
Isso não é um pedido de engajamento digital, isso é um selo de pacto espiritual. E compartilhe esta mensagem com pelo menos 5 pessoas que estão presas em mentalidade de escassez. Porque quando você compartilha, você se torna extensão da voz que liberta. Porque quando você compartilha, você se torna ponte para que outro também rompa. Porque quando você compartilha, você manifesta generosidade e generosidade abre portais. Não deixe esta palavra ficar estacionada dentro do teu peito. Faça ela se mover. Porque quando a palavra se move, a realidade movimenta junto. E antes de ir, feche um último pensamento dentro de você. Não aceite mais viver abaixo daquilo que foi liberado para a tua linhagem. Não aceite mais viver como vítima de circunstâncias. Você não é órfão, você não é esquecido, você não é caso perdido, você é herdeiro, você é extensão, você é parte da própria expressão divina. Este é o teu dia, este é o teu marco, este é o teu ponto de virada. E se o teu espírito confirma isso, diga em voz audível: eu ativo o que já é meu e agora faça o passo físico. Este vídeo não veio para te animar, ele veio para te reposicionar. E reposicionamento exige ação. Então sela. Agora inscreva. Agora, fortaleça agora, porque este é o gesto visível de uma decisão invisível tomada dentro do teu espírito.